mas aos corações afetuosos desta casa, o KSSF, o nosso abraço afetuoso, pedindo a Jesus que permaneça nos envolvendo com a sua paz. A porta estreita. Lembramos do evangelista Mateus, no seu capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Então, são considerações que o nosso Mestre Jesus, lá atrás, já sinalizava a respeito desta porta larga, que é a que todos nós desejamos passar, porque é a porta que se apresenta com as facilidades da vida. E quem deseja enfrentar dificuldades? Ninguém quer passar por experiências desafiadoras, desgastantes, difíceis, obstáculos, mas Jesus, ele é muito claro. Entrai pela porta estreita, porque larga é a da perdição. Para que nós possamos compreender aonde se encontra esta perdição, é necessário rebuscar a respeito de um aspecto que a doutrina espírita trabalha, inclusive em profundidade, que é a respeito do livre-arbítrio. Porque cada um de nós tem essa possibilidade de escolher. Inclusive, Allan Kardec, quando questiona os benfeitores na questão de número 115 de O Livro dos Espíritos, ele indagando a respeito se os espíritos eles foram criados bons ou maus. E os benfeitores respondem: isso nós já sabemos de longas datas, de que na criação nós fomos criados simples e ignorantes. Então, seguir pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal vai ser uma escolha nossa. E quando nós adentramos essa porta larga, geralmente é aquela que nos conduz à perdição, como havia dito o nosso Mestre Jesus. E aí vamos refletir quão pequeno é a porta da vida. Essa porta que nós desejamos atravessar, mas que nós não queremos nenhum tipo de sofrimento. Só que o nosso livre-arbítrio é que abre este leque de possibilidades para que, diante de dois caminhos aos quais nós temos a possibilidade de fazer a escolha, geralmente a nossa escolha vai na direção daquilo que se apresenta mais fácil, com menos obstáculos, com menos percalços. Isso faz parte da natureza humana. Mas quantas vezes nós nos indagamos se de fato deveríamos estar trilhando por aquele caminho? Vamos dar um exemplo. Estamos atravessando dificuldades financeiras. Alguém apresenta para nós uma proposta de ganharmos dinheiro, só que o caminho para poder ganhar aquele dinheiro não é um caminho lícito. Mas eu estou passando por dificuldades, então eu faço uma escolha de seguir naquela direção porque vai resolver a minha questão financeira. Entretanto, eu, conhecedor da doutrina espírita, que nos mostra a lei de causa e efeito, me direciona a fazer aquela escolha que no futuro eu vou reconhecer como sendo uma escolha equivocada.
Então, na medida que vamos fazendo escolhas equivocadas, isso vai estar determinando para nós a passagem pela porta estreita, que é justamente a caminhada árdua, áspera, de dificuldades, de vencer obstáculos, pedras que são colocadas no caminho. E nós sabemos que é apertado este caminho que nos conduz por essa porta estreita. E quantos poucos encontram este caminho, porque de fato apresenta-se sob o nosso olhar aquilo que parece ser mais vantajoso, porque mergulhados nesta experiência corpórea, reconhecemos que temos as nossas limitações e que somos impulsionados, sim, a seguir pelo caminho que é mais fácil. Só que, quando pensamos nessa porta estreita que se apresenta, temos que ter em mente que ela é a porta da libertação. É ela que vai nos conduzir à plenitude de maneira mais rápida, mesmo que seja mais desafiadora, que seja cheia de intempéries, que tenha muitos obstáculos, que tenhamos que vencer estes obstáculos, e assim nós vamos cursando. Vamos relembrar que antes da reencarnação, a alma, o espírito, a alma encarnada, quando estamos na experiência, estima atravessar a porta estreita. O que é essa expectativa que o espírito tem lá no mundo espiritual? Porque tomamos consciência lá, quando estamos nesses preparativos, daquilo que necessitamos atravessar para a nossa libertação. Sabemos que toda falta cometida, todo mal que tenhamos realizado, ele vai gerar uma dívida. Allan Kardec nos esclarece muito bem a respeito disso no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, na primeira parte. Tudo que fazemos de errado, toda queda que nós tivemos, nós vamos gerar um saldo devedor perante o tribunal divino e isso precisará ser ressarcido. O que acontece quando estamos no mundo espiritual? Nós temos a consciência da necessidade de estarmos refazendo estes caminhos e tomamos consciência de que é preciso trilhar por essa esfera, não por aquela, com esta família, não aquela outra, com aquelas pessoas, não com quem aparentemente nós gostaríamos de estar reunidos. Então, temos essa tomada de consciência que Allan Kardec chama neste trecho de o livro Céu e Inferno de arrependimento, ou seja, é o momento que eu reconheço a necessidade de resgatar aquele débito que eu contraí. É interessante observar que, ao longo desta nossa caminhada, já trilhamos por várias experiências que cometemos os nossos equívocos e sabemos que eles vão se somando e que nós não temos condições de fazer o ressarcimento todos de vez. Então, vamos estar pensando naquilo, por exemplo, que é mais antigo, que eu já deveria ter saldado aquela dívida e que aquilo não foi possível. Então, nesta perspectiva, nós vamos reunindo as condições que sejam favoráveis para o ressarcimento daquele débito. E aí, lá em cima, quando nos é apresentada uma série de propostas, nós consideramos que temos condições, que seremos vitoriosos, que mesmo com os percalços que porventura vierem a acontecer, eu vou conseguir superar, e acolhemos aquela proposta que nos é apresentada.
Entretanto, ao mergulhar na experiência, quantas vezes estamos passando por uma série de dificuldades e reconhecemos que naquele momento nós não conseguimos dar conta? É a porta estreita que se apresenta como possibilidade de saldarmos os débitos anteriores. E se nós não dermos conta daquilo que foi planejado e nós não conseguimos executar, não terá problema, porque o nosso Pai, ele tem, na sua bondade, esta possibilidade de nos oferecer uma nova oportunidade. E quantas vezes cada um de nós já esteve na experiência, a exemplo da Terra, que é planeta de provas e expiações, mas que, ao olharmos lá para trás, já viemos de mundos primitivos, que são mundos ainda incipientes e que, olhando para trás, nós já avançamos, chegar ao mundo de provas e expiações. Mas qual é a nossa meta adiante? É justamente alcançar este mundo de regeneração. Para isso, eu tenho que, de fato, nestes exames da vida que se apresentam em cada um de nós, em nossa vigiliatura carnal. Então, nós precisamos estar diante desses exames, obtendo aprovação. Mas nós também sabemos que, mesmo com a oportunidade que o Pai vai estar nos oferecer, nós declinamos, nós dizemos que a prova, dissemos muitas vezes, dizemos que a prova está muito dura, a expiação está difícil e eu vou levar para uma outra experiência. Quando nós fazemos isso, principalmente com consciência, é necessário também recordar que, voltando para refazer o caminho, esse caminho será muito mais árduo do que ele foi agora, porque nós acolhemos a proposta. Então, quando chega na proposta, está na família aqueles desafetos, quem não contraiu desafetos olhando para trás? Não é à toa que esses nossos desafetos, se eles se encontram no mundo espiritual, estão investindo para que nós não sejamos vitoriosos em nossas experiências. E isso requer de nós mais empenho, mais perseverança, mais boa vontade, mais coragem, mais bom ânimo frente às provas e às expiações que estamos a experimentar. Quando nós falamos de expiação, lembramos também de Allan Kardec, neste capítulo de O Céu e o Inferno, quando ele define a expiação como sofrimentos físicos e morais que estaremos a experimentar. Quantas vezes, no contexto da família, nós lidamos com aqueles filhos que se rebelam, que se tornam ingratos, que se afastam de nós, quando é o momento que estamos ali juntos para refazer algo que ficou pendente de outra experiência. Mas se aquele filho, ele se tornou rebelde, ele se afastou, ele não quer mais nenhum tipo de contato conosco, continuemos fazendo a nossa parte. É o momento que a vida nos apresenta esta porta estreita que precisamos ter clareza, compreensão e buscarmos os recursos para poder estar atravessando. Qual é a mãe, qual é o pai, qual é o familiar que não vai sentir quando algum membro daquele contexto ele se rebela, ele faz a opção por caminhos equivocados, mas nós não vamos desistir dele. Afinal de contas, acolhemos em nosso planejamento reencarnatório que estaríamos juntos. É claro que os fatos principais da
existência, eles são planejados. E os secundários, eles vão acontecer conforme a nossa liberdade de escolha, que cada um tem na sua caminhada. Qual tem sido a minha escolha diante das adversidades que a vida está nos apresentar? Então, é no planejamento reencarnatório que vamos, enquanto espíritos, reconhecer a necessidade de sofrimento purificador, porque a porta estreita é uma porta que vai estar desencadeando em nós as dores, as aflições, mas nós já reconhecemos a necessidade dessas dores e destas aflições para o nosso processo de libertação. E quantas vezes nós já atravessamos tantos momentos difíceis olhando para trás e vemos que fizemos um investimento que resultou na aprovação daquele exame. Então, nós vamos ter anseios no mundo espiritual pelo sacrifício que vai nos levar à redenção, ao resgate daquele caminho equivocado que trilhamos lá atrás. Lembrando, isso fez parte da nossa caminhada até então. E se observarmos com atenção na presente existência, já trilhamos também por equívocos e estamos nesta tentativa de acertar cada vez mais. Diante do obstáculo, qual é o nosso papel? Exaltar aquela experiência que está a nos ensinar. Qual é a grande lição que vamos extrair? Aquela experiência que estamos vivendo, ela está sinalizando para nós, em primeiro lugar, a libertação. Então, é um processo de adoecimento que se apresenta como uma porta estreita que vai me levar à libertação de uma série de questões que eu passo a viver naquele processo de adoecimento que antes eu não havia me dado conta. Então, é um adoecimento que mostra que eu preciso do outro, que eu preciso cuidar mais de mim, que eu preciso exercer mais a virtude da paciência, que eu preciso ter o bom ânimo, que eu preciso ter fé. Então, tudo isso são aspectos que vão estar envolvidos nos processos que estamos a viver. E um detalhe: quando nós estamos lá em cima e que reconhecemos aquelas situações que nos são apresentadas, a nossa própria consciência, ela se destaca perante os nossos equívocos pregressos, então nós não vamos pedir outra coisa que não seja a lição. Será que lá no nosso inconsciente há esse registro? Sim, porque quando nós somos convidados aos exames da vida, certamente com esta vivência evangélica que já estamos trilhando há algum tempo, nós vamos refletir sobre o que aquela lição ela está trazendo para a minha experiência e que significa a libertação. E aí nos recordamos de um fato narrado pelo espírito Humberto de Campos no livro Estante da Vida, capítulo 15º, que é intitulado O Compromisso. Aquele caso de Alberto Nogueira, já conhecido, inclusive nós já tratamos dele no nosso estudo de O Livro dos Médios, quando ele pediu uma série de condições difíceis, reconhecendo os seus débitos do passado. Um homem que rogou
cegueira, surdez, mudez, paralisia, idiotia, não ter família, porque lá atrás ele praticou crimes, ele não valorizou a família, ele usurpou bens. Então, este homem, ele roga em espírito, ele faz uma petição solicitando tudo isso para poder se libertar. Quando a gente para refletir nesse número de pedidos, de dificuldades, imediatamente vem à nossa mente lá em cima, que nós vamos dar conta do processo. Mas a espiritualidade que conhece quais são as nossas fragilidades. O que foi que respondeu aquele homem? Aquele espírito, o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. Então você vai reencarnar, não vai ter nada disso que você pediu, das deficiências, você vai constituir uma família, terá os naturais desafios, mas precisamos que você exerça a mediunidade. Bom, neste aspecto, é preciso que nós possamos nos colocar na condição de um espírito recalcitrante, que estamos no mundo espiritual aguardando a oportunidade de retornar. Porque sabemos, o próprio Allan Kardec já perguntou aos benfeitores se nós podemos, na erraticidade, refazer esses caminhos, e os benfeitores respondem que em si pode se refazer de acordo com esforço e vontade, mas é na experiência corpórea que nós vamos colocar em prática todo este aprendizado que vamos adquirindo no mundo espiritual, ou seja, nós precisamos passar por esta experiência. Só que nós, quando estamos mergulhados e diante do sofrimento, muitas vezes nos esquecemos que tudo isso é passageiro e que está oferecendo a nós a oportunidade da libertação. Então, ao invés de se rebelar, de gritar, de dizer, mas Deus colocou isso para a minha existência, o nosso discurso, a nossa ação, ela precisa ter um novo olhar, uma nova direção, porque eu vou compreender que, de fato, a causa está em mim mesmo. E aí nos recordamos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, quando no item 4, Allan Kardec, tratando a respeito das causas atuais das aflições, ele faz uma indagação no seu comentário: a quem há de se culpar o homem pelas aflições, senão a ele mesmo? Ou seja, somos nós que estamos buscando e gerando essas aflições com a forma pelas quais nós estamos procedendo. Então, cada um de nós, em primeiro lugar, lembrar sempre que temos à nossa disposição o livre-arbítrio. Então, Deus nos coloca na posição de escolher. E o progresso, ele pode ser lento, mas ele vai estar acontecendo inexoravelmente na vida de cada um. Lembrando, mesmo as condições mais difíceis que estejamos a atravessar, Deus não nos abandona. É preciso estar sempre envolto nesta conexão, neste pensamento na direção do nosso Pai, que apesar de estarmos em oração, rogando este livramento, a proteção, sair daquela condição, se a condição ainda persiste, é porque há uma necessidade de aprendizado que nós ainda não reconhecemos. E que bom quando nós rogamos através da oração a proteção
e vemos o desenrolar dos fatos atingirem os propósitos que cada um de nós está almejando. Então, cada prova, cada expiação vai estar de acordo com aquilo que foi as nossas ações em precedentes existências ou até na própria existência atual. Porque uma expiação, ela pode ser decorrente da existência atual e podemos estar levando este sofrimento para o mundo espiritual ou para futuras existências que haveremos de ter. Então, quando nós tomamos consciência desta necessidade de refazer esses caminhos, vem o arrependimento. Quanto mais rápido for o nosso arrependimento, melhor será a o refazimento daquele caminho que nós nos equivocamos. Então, a reparação, ela vai nos levar a fazer conforme Allan Kardec define nesse capítulo 7 de O Céu e o Inferno, na primeira parte. Fazer o bem a todos aqueles que, de alguma maneira, nós prejudicamos. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos cumprir deveres que anteriormente nós havíamos desprezados. Digamos que assumimos o compromisso num contexto familiar de cuidar, talvez, de filhos, se não tivemos filhos, de sobrinhos ou pessoas que estavam próximas a nós nesta vivência do contexto familiar. Mas nós declinamos daquele compromisso que nós assumimos. Então, vamos retornar, lembrando sempre que nós, com o Evangelho de Jesus, compreendemos que não é olho por olho, dente por dente, a lei de Italião, que estava bastante impregnada na época de Moisés, mas que é justamente através do amor que nós vamos estar modificando este panorama. Então, nós vamos também ter a oportunidade de fazer o bem para poder compensar todo o mal que, porventura, tenhamos ocasionado durante a nossa caminhada. Digamos que tenhamos sido pessoas muito orgulhosas. Aí, reconhecendo que o orgulho imperava no meu ser, eu venho numa condição para poder trabalhar a humildade. Digamos que eu tenha sido uma pessoa austera, uma pessoa difícil, e aí, reconhecendo a minha austeridade, eu rogo, eu solicito que eu possa vir uma pessoa mais amável. Digamos que eu tenha sido uma pessoa mais inútil, que estava olhando só para mim, o egoísmo imperava. Então, reconhecendo tudo isso, eu vou estar rogando, solicitando, implorando para que na próxima experiência eu possa retornar sendo uma pessoa mais útil. Digamos que eu tenha sido uma pessoa muito ociosa, que estava sempre de braços cruzados, tudo era muito fácil na minha existência. Aí eu rogo a oportunidade de ser uma trabalhadora que esteja sempre ocupada com esta possibilidade de estar refazendo. Então, são muitas condições. Observem o pouco que eu pude estar relacionando aqui neste momento. E se nós observarmos, se fizermos uma parada para refletir, quais são as nossas dificuldades hoje? Talvez possamos encontrar a resposta de condições que já vivemos anteriormente e que não soubemos aproveitar. Aí retornamos
para poder, diante daqueles exames, daquelas provas que estamos a vivenciar, que possamos estar, de alguma maneira, caminhando na direção que se aguarda diante daquilo que foi estabelecido. Não podemos esquecer deste planejamento que é muito bem elaborado, com a nossa participação, com o nosso aval, para que de fato possamos alcançar os propósitos que foram estabelecidos. Nos recordamos de uma mensagem do Espírito Emmanuel que está no prefácio do livro Libertação, que é psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Então, ele traz uma história para poder mostrar justamente a simbologia desta porta estreita que estamos a atravessar durante a nossa experiência corpórea. Ele inicia dizendo que existia no Centro Formoso um jardim, e nesse jardim tinha um lago. Este lago ele era rodeado por azulejos azuis brilhantes. Dentro deste lago existia uma comunidade de peixes. Aqueles peixes elegeram um como peixe-rei, e tinha um peixe que era chamado de peixinho vermelho, que era largado por todos, ninguém dava atenção àquele peixinho, porque os demais só estavam preocupados com a sua alimentação, com a sua sobrevivência. Então, aqueles peixes, quando se observava naquele pequeno lago, era justamente gordo, ocioso, preguiçosos, ociosos, gordos, e perseguiam aquele peixinho vermelho, porque ele tinha dificuldades justamente porque ele era pequeno, ele era leve, então era difícil conseguir a sua alimentação. O que fez aquele peixinho vermelho? Começou a olhar lado a lado como era aquele lago que deveria ter algum orifício que serviria de escoadouro para a saída daquele local. Os peixes só pensavam, os demais peixes, em dormir, em comer. Ninguém tinha lazer, ninguém estudava nada. Então, aquele peixinho vermelho começou a se dedicar, a utilizar o seu tempo para estudar exatamente aquele ambiente onde ele se encontrava. E passou a observar ladrilho por ladrilho, buraco por buraco, para encontrar aonde seria o escoadouro daquele lago. E descobriu uma passagem estreita que talvez pudesse levar a um ambiente maior. Ele foi, procurou avançar, otimista, com esperança, perdeu algumas escamas e, de repente, ele saiu do lago e adentrou o rio. Foi caminhando através do seu nado e encontrou com outros peixes, que falou aquele peixinho vermelho dos desafios que ele estaria a encontrar pela frente. E assim ele seguiu. À margem do rio, ele pôde observar a presença de construções, de navios, de homens que transitavam por aqui e por ali, e a se dar conta que era um mundo diferente, um mundo que ele não estava habituado. Palácios, riqueza,
E ele continuou avançando, avançando, até que chegou ao mar. Quando ele chega ao mar, ele se depara com uma baleia que ele não sabia o que era uma baleia, mas foi se aproximando, e eis que aquela baleia o traga. Quando ele estava dentro da baleia, ele se recordou da oração e aí rogou ao Deus dos peixes que lhe tirasse daquela condição. E assim, aquela baleia regurgitou e eis que ele está de volta ao mar. Nadando mais um pouco, ele chega a um arrecife de corais e fica encantado com aquela beleza, com os peixes que passaram a lhe tratar de maneira diferente. Assim, ele se recordou de todos aqueles peixes com os quais ele já tinha compartilhado um tempo da sua existência, uma vida que era muito diferente. E pensou: mas todos eles poderiam estar aqui junto comigo, vivenciando esta experiência que é muito mais feliz. Conversou com aqueles novos amigos da sua intenção de retornar de onde ele tinha vindo. Aqueles amigos orientaram sobre os percalços que ele teria nesta viagem de retorno, mas ele não demoveu a sua ideia e assim o fez. Se preparou para a viagem de retorno, para poder levar aos seus irmãos tudo quanto ele tinha visto, já tinha aprendido e que reconhecia ser uma vida melhor. E assim o fez. Foi passo a passo, nadando, saiu do mar, chegou ao rio, do rio à lagoa, e começou a gritar perante aqueles seus amigos primeiros deste mundo novo que ele tinha encontrado. Mas o peixe-rei, observando aquele movimento que nenhum dos outros peixes, inclusive, haviam notado a sua ausência, porque ele gritava, ele falava, e eles passavam como se nada estivesse acontecendo. Então, o que fez o peixe-rei? Reuniu todos aqueles peixes e deu voz ao peixinho vermelho. O peixinho vermelho, com todo o seu entusiasmo, com tudo quanto ele conseguiu apreciar e ver na sua viagem rumo ao paraíso, como ele chamava, foi narrando, narrando, e os peixes começaram a dizer: mas olha, que mentira, nada disso aconteceu. E foi um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Um desses peixes resolveu chegar até próximo ao escoadouro e disse: olha só, nem a minha barbatana vai passar por aqui. O que disse aquele peixinho? Para que todos vocês possam chegar até este mundo novo, será necessário um tempo onde vocês irão passar a comer menos, a fazer o preparativo que será necessário para chegar até este novo local. E assim, os peixinhos não lhe deram atenção, acharam que aquilo era uma fantasia, que ele não tinha descoberto aquele paraíso e seguiram continuando a sua vida restrita naquele ambiente. O que fez o peixinho vermelho? Novamente, a sua viagem de retorno para o paraíso dos corais. Saiu daquele lago,
chegou ao rio, chegou ao mar e passou a viver a sua vida no paraíso de corais. Passou-se o tempo, veio uma tempestade e uma ressaca. Nesta ressaca, toda aquela lagoa deixou de existir e os peixes que viviam naquela comunidade morreram. O que Emmanuel vem nos mostrar com o prefácio deste livro, fazendo uma comparação com a vida de André Luiz e esta possibilidade que ele apresentava de estar trazendo, através da sua vivência no mundo espiritual, um novo olhar para cada um de nós. E é justamente isso que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus está a todo instante a convidar a cada um de nós para uma nova experiência, onde estaremos trilhando o caminho do bem e do amor. Nós rogamos o lar que ora fazemos parte como uma oportunidade de libertação. E nem sempre nós reconhecemos isso. A família que ora nos acolhe é a família necessária para o nosso processo de crescimento. Quando nós experimentamos a carência afetiva, a solidão, a dificuldade econômica, a dificuldade nos relacionamentos, a família que vive em conflitos, tudo isso podemos fazer uma síntese que é a porta estreita que precisamos atravessar sem atalhos. Então, o convite de Jesus, quando ele nos mostra que a porta larga é a porta da perdição, é para nos dizer continuamente que é necessário ter compreensão para as dificuldades, para as dores, para estes sofrimentos que estamos a atravessar, porque reconhecemos como um dos atributos do nosso Pai. Encontramos isso no primeiro capítulo, na primeira parte de O Livro dos Espíritos, atributos da divindade, que Deus, ele é justo. Então, se o nosso Pai tem, dentre esses, os tantos atributos, a justiça, isso significa que todas as nossas experiências que vivemos e estamos a viver, ela tem um propósito para cada um de nós. Então, se é a doença que nos bate à porta, reconheçamos neste momento a porta estreita que se abre, nos convidando a atravessarmos por ela e, com isso, nos dando a certeza da nossa libertação. Cada prova, cada expiação são oportunidades, são dádivas do nosso Pai e que não podemos não ser bem-sucedidos na experiência. Precisamos reconhecer que todo o mal que estamos a fazer, vamos responder não somente pelo mal que fizemos, mas por todas as consequências do que advier daquele mal que estamos a praticar. Onde está o nosso livre-arbítrio? Aí vem a reflexão do que estamos vivendo. Quais têm sido as nossas escolhas? De que porta nós estamos falando? Não estamos falando de uma porta única para todas, para todos.
mas de uma porta única para cada um de nós. Aí vamos refletir sobre a utilização do tempo, desta dádiva que nos é ofertada pelo nosso Pai, e as escolhas que estamos fazendo para a utilização deste tempo. Não podemos nos esquecer da belíssima passagem de Maria, aquela que vivia a sua vida nos prazeres, nas dissensões, mas quando ouviu a palavra de Jesus, ela despertou. Quem era aquele homem que diante dos pescadores tinha uma linguagem que tocava os seus corações? Jesus continua convidando a nós, a cada um de nós, com a sua palavra, com o seu envolvimento a nos trazer o bom ânimo, para que saiamos da nossa vida sem sentido. Porque Maria, naquele momento, uma vida fútil, uma vida sem sentido, passou a se questionar, passou a querer viver em outra esfera. E realmente assim ela o fez. Abandonou todas aquelas regalias que já tinha adquirido, toda aquela vivência de prazeres, para poder seguir a Jesus, mesmo reconhecendo que não tinha condições para a maternidade. Ela achava que precisava ser mãe, mas sabia que não seria mãe. Quando Jesus diz para ela: qual mãe é melhor? Aquela que gera do seu ventre ou a que acolhe os infortunados, os invisíveis? Então foi a este que Maria escolheu acolher. E quando reconheceu que aqueles leprosos, eles seriam expulsos da cidade onde ela estava, ela reconhece que precisava seguir junto com eles. E como conheceu Jesus, começou a narrar para aqueles seres abjetos, como se falava no passado, sobre as alegrias da presença de Jesus. Aqueles corações passaram a ser tocados por esta presença, apenas pela sua fala. E nós que estamos aqui também sentimos a presença de Jesus, quiçá já tenhamos vivido junto com ele sem valorizar a sua presença. Mas agora, mais conscientes que nos encontramos, é preciso reconhecer neste Mestre esta presença amorosa, esta presença que nos convida a fazer a travessia da porta estreita. Porque aquela Maria, quando reconheceu que o seu corpo passou a ser tomado pela lepra, ela atravessou inúmeras dificuldades. E quando desencarnou, o Mestre lhe disse: vem, Maria, já atravessastes a porta estreita. Então, o convite que nós deixamos neste início de tarde, neste início de semana,
é para que cada um de nós possa atender ao chamado do Mestre, atravessar a cada porta estreita que se apresentar diante da nossa caminhada, acolhendo-a, ressignificando-a e compreendendo que aquela porta estreita ela se abrirá para a nossa libertação. Então, que tenhamos neste Mestre querido a força, a coragem e o desejo de prosseguirmos confiantes, com a certeza que, se a vida ainda nos apresentar diferentes e diversas portas estreitas, estaremos confiantes no Mestre Jesus, seguindo os seus passos, atravessando esta porta de cabeça erguida e agradecendo ao Pai pela oportunidade que Ele nos oferece para a nossa libertação. Então, queridos amigos, queridas amigas, que sigamos confiantes e que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos envolva com a tua paz. Muita paz, meus irmãos, para cada um de nós.